Les phonèmes, les sons du français. Essa é a nossa primeira aula de conteúdo no curso. Vamos aprender agora os sons, como que a gente pronuncia as coisas em francês. Bom, você está vendo aqui um quadro, né, onde a gente tem, então, os sons, né, ou seja, uns fonemas aqui. E aí a gente vai ter os exemplos, alguns exemplos que a gente vai ver juntos. E, por fim, o som em português, o seu equivalente do som em português, tá? Para ajudar a gente na compreensão. Bom, então vamos ver então primeiro esse som aqui, ó, dessa letra que parece um E em português, só que não é assim. A gente vai ter o som equivalente ao português como se fosse um E, o som de você. Em, por exemplo, purée e école. Mais uma vez, purée, école, tá? Então a gente tem esses dois sons do E, tá certo? Então aqui a gente tem a palavra purê e a palavra escola. Depois a gente tem esse E aqui, né? Como se fosse a nossa crase, o acento para o outro lado. Então, o som dele, na verdade, o equivalente do som em português seria o E, né? Por exemplo, après e frère. Mais uma vez, après e frère, frère, tá? Então, não se preocupe muito ainda com o som do R, a gente vai passar por ele, mas é necessário que a gente entenda outros sons agora. Vamos focar nesses sons especificamente que a gente está vendo e está aprendendo. Os outros sons a gente vai ver no tempo deles, cada coisa em seu tempo, tá? Então vamos devagar. Reparem aqui que tem várias cores, né? As cores do som, mas o que está em cinza não é pronunciado, então não é école, não, o som vai só até o L. Aqui não é purée, não, eu não mantenho o som do E, então não é pronunciado. O S também não é pronunciado no final, après. E o R aqui também não é pronunciado, em frère, certo? École, purée, après e frère. Vejam que muitas letras aí não são pronunciadas em francês, né? Por que isso, Thales? Bom, realmente a língua a gente tende a não pronunciar muitas coisas no francês, a gente vai ter mais familiaridade com isso a partir do tempo. Então, après significa depois e frère significa irmão. Próximo som, esse E aqui em português a gente diria que é um E. Em francês é um som entre o E e o O. É um som de E. Quando você, né, mais uma vez, E, né? Quando você está falando com seu amigo, o equivalente em português mais ou menos seria isso. Você está falando com um amigo seu e, bom, esse amigo, ele faz alguma coisa estranha ou uma coisa até meio nojenta. O que você faz? Você faz, meu, que isso, né? Você faz, esse é o som que a gente quer, tá? Então, né? Muita gente fala que você, para fazer uma boca de O e tentar falar talvez te ajude, né, nesse aspecto aí. Pode ser que te ajude também, mas é aquele som de nojinho, aquele som que a gente faz, meu, que nojo, né? Esse aí mesmo, tá? Então, a gente vai encontrar esse som em je, le e que, ok? Então, eu, je, le pode ser o, que pode ser que em português, certo? Depois a gente tem o som de U, né? Que também ele pode ser aí fazendo uma boca de O e tentando falando U, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o caso do tu. O tu ele é bem tu, né? Depois a gente tem une e utile. Então, tu significa tu, une, que significa uma, e utile significa útil. Som do O, U em francês, né? É como se fosse o som do U mesmo, equivalente em português. Então, coupon, soutien e amour, né? Então, coupon é coupon, soutien vem do verbo soutenir, né? Sustentar,
né? Aí que talvez venha realmente a palavra sutiã em português, tá? Amour, então, amor. Próxima, então, a gente tem o OI, que equivalente em português é o OA, certo? Essa pronúncia. Então, OI seria o som de OA. Então, toilette, toilette, boîte, boîte, soirée, soirée. Vejam que temos muitas letras mudas aqui, ó, que a gente não pronuncia. Só vai até aqui, ó, toilette, boîte, soirée. Então, toilette é o toalete ou banheiro, boîte é caixa e soirée é o período, né? Período da noite. Agora o AI, que tem um som de E, né? O equivalente em português é um som de E. Então, maionese, maionese, maison, maison e fontaine, fontaine. Então, maionese, maionese, maison significa casa e fontaine significa fonte. Depois, o AU e o EAU tem um som de O. Tá? Não se preocupe se você não pegar isso aqui tudo de primeira. Não tem problema, você vai se habituando, pegando aos poucos e vai ficando mais fácil, tá? Mas você precisa conhecer, de qualquer maneira, você precisa conhecer, aprender, ter um tempo com isso aqui, né? Tá? Então, vamos aprender. AU e AU. Então, som de O, como em Renault. Renault. Veja que o L e o T não são pronunciados. Renault. Bateau. Bateau. Então, E, A, U tem som simplesmente de O. Bateau. Bom, veja, Renault é uma marca bem conhecida e bateau é barco. Barco em francês. Próximo som. E, U e O, E. A gente vai ler entre um U e um O. Né? Esse som de E também, tá? Então, como é que faz então esse som? Fleur. Fleur. Ok? Depois, ouvre. Ouvre. Né? Fleur é flor mesmo. E ouvre é ouvre. Pode ser ouvre d'art. Então, uma obra de arte, uma obra. Pode ser uma das possíveis traduções. Então, E-T-E-R. Atelier. Perdão, tem som de E fechado também. Então, a gente não vai pronunciar o R, não vai pronunciar o T no final de frases, tá? Vai ter só o som do E mesmo, esse E fechado aí. O E de você. Então, atelier, guichê, guichê, bouquet, bouquet. Então, atelier pode ser um ateliê mesmo, né? Assim como a gente usa em português. Guichê pode ser o balcão, então, guichê é o balcão. Buquê, né? Buquê, então a gente está falando aí de um buquê, pode ser realmente um buquê de flores, tá bom? E o último aqui é o GN. GN, então, tem som de NH em português, o equivalente. Então, champagne, champagne e gagné, gagné, né? Então, repara aqui que o GN tem o som de NH, champagne. E aqui também, gagné, né? Então, esses são sons. Aí você viu todos os sons, ou quase todos os sons, na verdade, do francês para você aprender a pronunciar. Isso aqui deve ser revisitado, porque provavelmente você vai esquecer, ou enfim, não vai lembrar tudo, mas sem problemas. A gente está aprendendo, é o começo, e pode ser que você precise revisitar isso daqui e tudo bem. Talvez você esqueça alguma coisa ou outra, tudo bem. É só você manter contato com a língua. Bom, dito isso, eu quero passar já para o nosso primeiro verbo, que é o verbo être, que significa ser ou estar. Bom, agora que a gente aprendeu a pronúncia, agora já dá para a gente ir um pouquinho mais longe. O être é muito similar ao verbo to be em inglês. A gente já tem mais familiaridade com o verbo to be, então o verbo to be significa ser e estar. O verbo être também significa ser e estar, tá bom? Então, o verbo être, né? Essa aqui é a conjugação do verbo être. É esse lado aqui, ó, être. E as traduções deles, vocês sabem que pode ser ou estar. Então, os equivalentes estão aqui de tradução, tá bom? Eu vou ler para você o verbo être para você conhecer, se habituar. Então, être significa eu sou, eu estou. A gente diz je suis. Depois, tu es.
Essa é a conjugação, então, do verbo. Il est, elle est e on est. Né? É ele é, o ir, o ela, o ela, ele é, e o on significa gente. Mas pode ser traduzido como nós também, tá bom? Eu não botei aqui porque senão ficaria muito grande e não caberia tanto assim. Mas o on significa a gente, tá bom? E é a mesma conjugação do il e do elle. Depois, nous sommes, né? Pode ser nós somos ou estamos. Vous êtes, você, o vous ele pode ser tanto você quanto vocês, né? A gente já vai ver isso com mais calma, mas já é bom você se habituando às conjugações. Lembra que eu falei no começo dessa aula, um passo de cada vez. A gente vai fazendo conexões. Na próxima aula eu já vou ensinar para vocês né, os pronomes pessoais e um pouquinho mais de tudo isso, tá bom? Mas vamos já pegando aqui esse contexto agora que é o verbo être. Vamos conhecendo ele, que a gente vai usar mais e mais. Vous êtes, né? Pode ser, o vous pode significar tanto você quanto vocês. Ele tem esse duplo sentido, tá? Como que eu sei? Contexto, vai depender do contexto. Então, vous pode ser você ou vous pode ser vocês. Pode ser os dois. Contexto vai dizer pra gente. Então, você está, ou vocês são, vocês estão, certo? Ils sont ou eles sont. Eles são ou elas são. Ou eles são ou elas estão. Esse é o verbo être. Funciona muito semelhante como funciona ao verbo to be. Né? Muito semelhante essa conjugação deste verbo, tá bom? Ah, tá, estou com dúvida, o que eu faço? Eu aconselho você num conjugador de verbos aqui, ó. Nesse caso aqui eu estou mostrando o contexto reverso, mas qualquer conjugador de verbos para te lembrar qual é a conjugação, se você tiver dúvida, tá bom? Vale bastante a pena, ou você pode buscar na internet também. Depois, vamos ver algumas frases com o verbo être, né, que estão aqui listadas. Vamos lá. Je suis brésilien. Se eu for até o ponto aqui, sou brasileiro masculino, agora eu sou brasileira. Je suis brésilienne. Sou brasileira. Então, o eu sou tá aqui, ó. Verbo être, je suis. Como que eu sei disso? Bom, a conjugação a gente acabou de ver aqui, né? Conjugação do verbo être. Depois, je suis malade. Dessa vez ela significou estou, não sou. Je suis malade, eu estou doente, né? Porque o verbo être pode significar ser ou estar, como a gente acabou de ver. Tu es antipathique, né? Você é antipático ou antipática. Elle est trop belle et intelligente. Ela é muito bonita, belle et intelligente, inteligente. Il est beau et riche. Ele é bonito e rico. Então, il est, elle est a conjugação que a gente acabou de ver do verbo être. Depois, mais frases aqui. A gente tem, então, on est sympathique. A gente é simpático. O on significa gente. E essa conjugação é a conjugação do on, né? Quando a gente está falando aqui do verbo, então, être. Nous sommes amicaux, né? Amigáveis, então, nous sommes amicaux, né? O X aqui é o X no final, marcando o plural. Vous êtes très généreux ou vous êtes très généreuse. Generoso é o feminino e généreux é o masculino, então você é muito generoso ou você é muito generosa, né? Vous êtes, esse aqui é o nosso tema principal, é o verbo être. Ils sont au repos, né? Ils sont e elles sont. Esse aqui é o verbo être, como a gente acabou de ver. Ils sont au repos, eles estão descansando, e elles sont très aimables. O AI tem som de E, então a gente vai dizer elles sont très aimables. Ok? A gente vai fazer a ligação desse som do S aqui com o som do E, que o AI tem som de E. Certo? Bom, perfeito. A gente acabou de ver o verbo être, agora a gente vai diretamente para o verbo avoir, tá bom? Já vou passar bastante coisa aqui para você nesse começo, mas não se assuste. A gente já tá em casa. A gente acabou de ver o verbo être. Meu Deus, Thales, e se eu esquecer o verbo être? Será que não foi muito rápido? Não, a gente vai usar o verbo être e o verbo avoir, são os dois verbos mais usados. Então a probabilidade de você esquecer esses dois verbos é a menor possível, porque eles são muito, muito repetitivos, né? A gente usa muito, tá bom? No francês. Mas eu já estou passando eles para você ter uma base já. Então esse é o verbo avoir. O que significa avoir? Significa ter. Então avoir significa ter. Ok, entendi isso. Então, G, aqui eu comprimo, em vez de dizer o GE, como começamos com vogal, a próxima palavra, o francês
muitas vezes ele contrai. Então acontece essa contração. Se eu escrever J-E e depois o E de novo, está errado. É dessa forma aqui que é escrito o G, ou seja, eu tenho. Então, G, eu tenho. Tu as, tu tens. Il a, ele tem. Elle a, ela tem. E on a gente tem. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Eles ou elas têm. Ok? Certo, entendi isso, mas e se eu esquecer, Thales, o que eu faço? Lembra sempre de você procurar um conjugador de verbos. Ah, como é que era mesmo a conjugação do verbo avoir? Né? Aqui a gente está falando de presente, né? Todos os tempos que a gente viu foram no presente, mas tem todos os tempos lá no conjugador. Usamos a internet para ajudar a gente nessa jornada. Bom, o avoir, então, significa ter, avoir, né? Ter, mas às vezes ele pode ser traduzido como estar também, tá bom? Você precisa saber disso, é importante. Então, j'ai trop faim. Então, eu tenho muita fome, se eu traduzir literalmente. Mas a gente sabe que a gente não traduz literalmente uma língua. No português a gente fala assim, eu estou com muita fome. J'ai trop faim. Faim é fome, né? Então, tenho muita fome ou estou com muita fome. J'ai trop soif. Então, estou com muita sede. Nesse caso aqui, estamos traduzindo como estou. J'ai trop soif. Né? E depois, tu as une belle vie ici. Né? Tu as. Né? Aqui a gente então está usando você tem. Tu as une belle vie ici. Você tem uma vida boa, uma boa vida aqui. Ici. Elle a 20 ans. Né? Ela tem 20 anos. Elle a 20 ans. Então, ela tem, elle a. O mais importante que a gente está vendo aqui é a verbo avoir agora, tá bom? Então, conjugação elle a e il a. Il a une voiture. Ele tem um carro. Voiture, carro, tá bom? Carro é feminino, termina com E. A gente vai ver isso aí, se der tempo a gente vai ver. Mas eu estou adiantando para vocês aqui, ó. Une é uma. Voiture termina com E. Então, tudo que termina com E em francês. A gente vai declarar, então, feminino pela terminação com E no francês. Já adianto para vocês. On a des problèmes. A gente tem problemas. Nous avons quelques questions. Nous avons. Conjugação para no verbo avoir, avons. Nous avons. A gente faz a liaison do S com A aqui. Nous avons. E aí tem um som de Z quando a gente faz essa ligação. Que a gente chama de liaison. Nous avons quelques questions. Vous avez une opportunité unique. Você tem, ou vocês têm, poderia ser também, uma oportunidade única. Ils ont des problèmes économiques. Elles ont des longs cheveux. Longs é longo mesmo e cheveux é cabelo, né? Então, elles ont, ils ont, vous avez, nous avons, on a, e assim por diante. A gente viu então o verbo avoir. Finalizamos esta aula vendo a pronúncia do francês, como que é pronunciado, o verbo avoir e também o verbo être. Agora sim a gente pode ter uma noção do que é a língua francesa e dar os nossos passos. Né? Essa foi somente a primeira aula. Te espero na próxima. Até mais.